Olá, bom dia. Novembro acabou e com ele também o período de ativismo contra a violência à mulher. Mas sempre é tempo de se falar sobre esse assunto, principalmente num outro enfoque. Por que os homens se tornaram tão agressivos? Ou eles sempre foram, a gente não percebia? Ou isso sempre aconteceu e a gente não se dava conta? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos falar sobre todas essas nuances da agressividade é o psicanalista Ernesto Mandelli. Bom dia, doutor Mandelli. Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado. programa. Eu estou dizendo que a gente vai falar sobre agressividade, as nuances dessa agressividade, porque ela pode vir disfarçada de várias formas, né? Pode. Na realidade, quando nós começamos a estudar psicanálise, a gente percebe que num determinado momento, Freud divide, né, a nossa forma, os nossos impulsos, em impulsos de vida e impulsos de morte. Então é o que ele chama lá pulsões de vida e pulsões de morte. Dentro dessas pulsões de morte está a agressividade. Conforme for, né, e a agressividade ela é necessária para nós para resolvermos problemas, mas conforme for a estruturação emocional da pessoa, essa agressividade em algumas situações se torna violência. Então é o que nós vivemos, né? Nós vivemos cada vez um mundo mais violento. É verdade. Então, justamente por quê? Porque houve, né, em algum momento da estruturação emocional daquela pessoa, um fato que vai fazer com que ela transforme essa agressividade que é necessária para a nossa vida em atos de violência. A agressividade nem sempre ela é violenta ou gera violência. Nem sempre, a maioria das vezes não é para gerar violência, né? Por exemplo, nós só podemos resolver um problema por causa da agressividade, porque as nossas pulsões de vida, como dizia Freud, elas nos levam para uma sensação de prazer, né? Então, quando eu tenho prazer, o meu nível de agressividade está muito baixo. Quando eu preciso resolver um problema, quando tem alguma coisa que me ameaça, por exemplo, tem um problema, é uma ameaça. Entendi. Então essa pulsão de agressividade, ela se manifesta para que eu possa resolver o problema. Isso pode ser durante uma prova de um concurso, pode ser num problema corriqueiro, a conta do banco veio errada, quer dizer, tudo isso, e isso não gera violência. Nem uma violência física e nem uma violência verbal. Ela te gera uma ação. Gera uma ação. Exatamente. Entendi. Só que nos últimos tempos a gente tem visto que essa nuance diferente da agressividade que gera violência, ela está mais exacerbada. Mas ela está mais exacerbada ou é a gente que está percebendo agora, pela divulgação, que ela cresceu? Eu acredito que são as duas coisas, né? Nós temos, por exemplo, mais divulgação, mas nós vivemos com certeza num mundo muito mais violento do que nós vivíamos há 30, 40 anos. Então, e um dos motivos, porque são vários os motivos, um desses motivos é exatamente o excesso de proteção que se dá para a criança, né? Porque num determinado momento da vida, mais ou menos entre os 13 e os 7 anos, há uma necessidade do que nós chamamos de função paterna, que vai fazer a separação da relação simbiótica entre a mãe e a criança. Só para constar, essa função paterna não precisa ser necessariamente pelo pai ou por um homem. Hoje a gente sabe que até uma outra mulher pode fazer essa função paterna, né? E uma das coisas importantes dessa função paterna é restringir essa questão da violência, né? Então, isso se dá muito mais, essa restrição, no menino do que na menina. Tanto é que a maioria dos casos de agressão são masculinos. Masculinos, é verdade. Então, o que acontece? Quando esse menino é super protegido, essa função paterna não funciona de uma forma como deveria funcionar. Então, o que acontece? A criança, o menino, fica sem os limites.
E além de ficar sem os limites, qualquer coisa o frustra. E quando ele vai para a vida adulta, para o mundo é cheio de frustrações. O mundo não nos dá o que nós queremos. O mundo não é nosso pai, então, né? Exatamente. Então, o que acontece? Aquela pulsão de agressividade, ela tem muito mais facilidade de se transformar em atos de violência do que se a função paterna tivesse funcionado. Entendi. Então, uma criança, um menino que é criado, a gente pensa assim, quando vira um adulto violento, pode-se dizer, mas ele foi tão bem criado, ele tinha tudo que ele queria, se fazia tudo que ele queria, por que de repente ele virou assim? É exatamente esse tudo que ele queria, que foi ofertado de forma muito fácil, é que pode, não estou dizendo que vai sempre acontecer, né? Que pode levar a essa personalidade agressiva. Com certeza. É exatamente o tudo que queria. O que acontece? Quando se torna homem, especificamente no caso da agressão do homem na mulher, o que vai acontecer? Quando a mulher não faz o que ele quer, assim como a mãe fazia, então há uma tendência dessa agressividade, dessa pulsão de agressividade se tornar em violência. Entendi. E essa violência se volta sempre, vamos dizer, para quem está mais perto, para quem, mesmo que não intencionalmente, causou essa frustração. Na realidade, né, por exemplo, por que os feminicídios? Né? Segundo a psicanálise, sempre temos que marcar isso, que é segundo essa ideia, o que acontece? Quando nós nos apaixonamos por alguém, tanto o homem quanto a mulher, é porque nós encontramos nessa pessoa pela qual nós nos apaixonamos muitos traços, no caso do homem, da mãe, e no caso da mulher, do pai. Então, essa esposa, essa companheira, essa amante, ela se torna inconscientemente uma representante da mãe. Então, no momento em que ela não faz aquele papel que a mãe fazia de não ter os limites, a agressividade se torna violência. Tudo sem limite, sem cobrar nada, né? Exatamente. Ok, vamos conversar sobre isso no próximo bloco, fazer só um intervalinho aqui, essa coisa está muito interessante, a gente volta já. É só um minuto. Voltamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre essas nuances da agressividade e a gente estava falando desse comportamento de homens frustrados, vamos dizer assim. Exatamente. Esse o termo. Homens frustrados, né? Só recapitulando, o homem, ele espera que a mulher, a companheira, a esposa seja uma figura da mãe, quer dizer, uma figura não, uma substituta da mãe. Um modelo. Um modelo, que siga o modelo. Porque nós nos apaixonamos, né? Por exemplo, esses tempos, minha esposa estava na cozinha e eu dei um beijo no pescoço dela e perguntei, por que eu te amo tanto? Ela, como também é psicanalista, porque eu sou teimosa como a tua mãe era. Sabe? Então, simples e direto. Simples e direto, né? Quer dizer, então, são esses traços, são traços que nós buscamos. Tanto os homens quanto as mulheres buscam. Então, por isso que nem todos, por exemplo, nem todas as mulheres têm brilho para o homem. Tem algumas que têm. As que têm esse brilho, que a destaca das outras, é porque o número de traços que ele percebe inconscientemente na mulher estão presentes na mãe. Olha, agora eu estou pensando aqui, será que eu pareço com a minha sogra? Será que é por isso que meu marido se apaixonou por mim? Pode ter certeza que você pode ter o traço 100% ou ser o oposto total do traço. Ah, sim, ótimo. O oposto também vai atrair? Também, exatamente. Né? Eu acho que eu vou pelo oposto, sabe? Adoro a minha sogra, não está mais nem aqui, mas adoro. Mas eu acho que a gente não tem nada em comum. Assim, eu sou teimosa, ela não era. Eu sou marrenta demais. Pois é, talvez porque ele, né, achava que isso era algo ruim para ela, de não ser assim. Então ele foi buscar
uma representante com esse traço oposto. A gente não sabe, só se fizesse análise nele para saber. E amor de homem e de mulher é diferente? Quer dizer, nessa questão da possessividade, da agressividade, é diferente? É diferente, né? Primeiro, porque a estruturação emocional do homem é diferente da mulher. Por exemplo, 90%, se nós pudéssemos dar o número, de toda a nossa estruturação emocional, ela ocorre até os 8, 9 anos de idade, né? Depois apenas algumas, vamos dizer assim, alguns acabamentos, né? Então, o que acontece? O homem, né, ele passa a ter a mãe interditada pela relação simbiótica da mãe com a criança. O nosso primeiro amor, tanto do menino quanto da menina, é sempre a mãe, né? Da menina não é o pai, não? De mais tarde. Mais tarde. Exatamente, e aí é que está a diferença, né? Então, quando o menino, né, percebe que há diferenças entre as pessoas, né, que alguns têm alguma coisa e que outros não têm, que no caso seria o pênis para Freud, o que ele faz? Como ele percebe que ele tem e que o pai tem, mas a mãe não tem, o que vai fazer? Ele vai desistir da mãe e vai se aproximar do pai para aprender a ser um homem como o pai é, para um dia ter uma mulher parecida com a mãe. Aí ele, deixa eu ver se eu estou entendendo esse raciocínio. Tudo. Aí ele começa a descobrir que o pai e a mãe são diferentes. Isso. Aí ele corta essa relação anatomicamente, ele corta essa relação simbiótica com a mãe. Isso. E se aproxima do pai. E se aproxima do pai para depois voltar para a mãe. Para depois voltar para a mãe, para mulheres que se pareçam com a mãe. Né? Entendi. E aí vem uma coisa importante para explicar um pouco dessa agressividade, né, dessa violência, né? Então, o que Freud chamava da angústia de castração, né, sempre faz com que o homem tenha essa sensação de uma violência contra a mulher. Por quê? Porque para o menino, quem castrou a mãe foi o pai, né? Só que quando a menina percebe que há uma diferença entre os sexos, ela não percebe como uma castração, ela percebe como se a mãe não tivesse dado para ela. E aí o que vai acontecer? Aí é quando ela se aproxima do pai. Entendi. Entendeu? Então o que acontece? Vamos dizer assim, é um ato muito menos violento o não receber do que o perder. É verdade. Daí essa aproximação da menina com o pai. Por exemplo, eu era apaixonada pelo meu pai já morreu, mas acho que eu procurei um marido que parecia... A menina também procurou um marido que parecia com o pai, né? Eu acho que eu procurei um marido assim, que parecesse com meu pai, porque foi sempre o primeiro amor da minha vida. O primeiro, o único, sei lá, é uma coisa meio inexplicável o nosso amor do meu pai. Mas essa relação não leva a menina a se tornar violenta na hora em que ela percebe que o parceiro que ela escolheu para a vida não representa exatamente aquilo que o pai representava. Não. E outra coisa, no caso sempre que você tenha, por exemplo, a mulher descobre uma infidelidade do seu parceiro. Sim. Normalmente a agressividade dela, na grande maioria das vezes, não se volta contra o parceiro, se volta contra quem? É verdade. A mulher acha sempre que a outra mulher é responsável pela infidelidade do marido, porque né? Vem exatamente aí essa ideia de ela percebeu a menina que a mãe não deu alguma coisa para ela. E aí as relações são diferentes. Quer dizer, a reação da mulher ao descobrir a infidelidade é contra a outra mulher. Exatamente. A relação do homem ao descobrir a infidelidade é contra o homem e contra a mulher principalmente também. contra a mulher. Exatamente. Quer dizer, quem vai sofrer a violência é a mulher. É a mulher. Quer dizer, o homem pode até sofrer por tabela ou por consequência, mas a vítima preferencial vai ser sempre a mulher. Meu Deus, meu Porque Deus. foi a segunda traição. Foi a segunda traição, A primeira foi da mãe com o pai e agora a mulher que procurou um outro pai, vamos dizer Exatamente. assim. Pois é, nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas a gente vai voltar, porque ainda falta um bloco para a gente conversar sobre esse assunto. É só um minutinho.
estamos de volta aqui para outro bloco, mais um bloco de conversa sobre essas nuancezinhas dessa possessão, dessa agressividade, desse amor. E a gente estava falando isso, de que quando a mulher é traída, a responsável é a outra mulher. O homem, quando é traído, a responsável é a própria mulher. Essa segunda perda, vamos dizer assim, ela dói um pouco mais também, não é? Porque na realidade aí tem outras coisas, né? Por exemplo, né, no caso do homem, quando ele é traído, a traição sexual para ele é muito mais grave do que a traição afetiva, o que não ocorre com a mulher. Muitas vezes a mulher releva, perdoa N traições sexuais do seu parceiro. Mas quando ela percebe que aquela já não é mais uma traição sexual, mas uma traição afetiva. Que ele a deixou de amar, aí ela pode fazer coisas que todo mundo duvidaria, né? No Rio Grande do Sul a gente tem um ditado que diz assim: com arma carregada e mulher rejeitada não se brinca, porque as duas matam. Né? As duas matam. Sabe? Então, essa violência muitas vezes ocorre na mulher justamente nisso, no momento em que ela sente-se traída afetivamente. E isso muitas vezes, essa violência, não é como a violência masculina, né? Muitas vezes ela se traduz, por exemplo, numa alienação parental. Né? Pode ser outro tipo de violência, né? Não necessariamente a física. Exatamente. E tem a diferença para o homem, para a mulher, essa questão da traição. A gente pensa assim, isso é só mais uma que ele está levando para a cama, né? E o homem sempre encara uma traição como uma coisa física e que aquilo faz mal mesmo para ele. Ele nunca leva para o lado emotivo, tipo assim, a minha mulher pode gostar de outro homem. Isso aí nem passa pela cabeça dele. Ele vai pensar assim, a minha mulher está saindo com outro homem, ela está deitando com outro homem. Isso sim. Esse é o problema. Né? E a gente brinca, muitas vezes no meio do meio psicanalítico, né, que o grande problema do homem traído é o medo que o do outro seja maior do que o dele, porque isso é uma questão complicada para muitos homens, sabe? Desde pequenos, né, os próprios meninos fazem competição para quem faz o xixi mais longe. Quer dizer, sempre para o homem é um problema o tamanho do seu pênis. Então, muitas vezes a gente... Vai que a mulher encontra outro maior. Né? Maior. Aí ele não quer nem saber se é melhor. Não. O que interessa é se é um outro homem, já é uma ameaça, né? É lógico que a gente é uma brincadeira isso, né? Mas toda brincadeira tem algum fundo de verdade. Né? E isso, de alguma forma, do Mandelli, isso não justifica, mas explica boa parte dessa agressividade que a gente vê agora. Por exemplo, quando as mulheres são tão mais independentes, tão mais donas da sua vida, quando elas aprendem a resolver tudo sozinho, isso de alguma forma já dá uma frustração natural no homem, né? Quando não é dele que ela espera isso tudo. Exatamente. E se vier acrescida dessa nuance sexual ou emotiva por outra pessoa, a coisa fica braba. Na realidade, o que a gente tem visto, né, nos consultórios de psicanálise? Mulheres cada vez mais fortes e homens cada vez mais fracos. Então, o que acontece? Isso também é um estimulante para a violência masculina. Na hora em que ele sente que não está dominando a sua parceira, isso é um motivo de frustração para ele. E se ele não aprendeu a lidar com a frustração na infância, muitas vezes isso acaba se transformando em violência, em atos de violência. Mas a gente podia pensar assim, por exemplo, o menino pobre, ele aprendeu a lidar mais com a frustração de não ter as coisas que ele queria, de não ter todas as oportunidades, dos pais não poderem oferecer tudo, do que o menino que nasceu numa classe financeiramente melhor, vamos dizer assim, que foi sempre super protegido e que sempre teve tudo o que quer. Mas aí, quando a gente vai ver a violência na idade adulta, a gente vê que ela vale tanto para menino que nasceu pobre, menino que nasceu rico, menino que teve boa escola, menino que não teve escola nenhuma. Ela é quase universal e democrática. Exatamente por causa disso, porque muitos dos meninos pobres, eles crescem sem a figura de quem?
do pai. Sim. É. Né? Então, esse é o problema, quer dizer, essa função paterna, que eu repito, que não precisa ser necessariamente feita pelo pai ou por um homem, mas há necessidade da separação dessa relação simbiótica entre a criança e a mãe que se estabelece desde o momento da concepção. Né? Por quê? Porque no útero são uma coisa, eles são um só, a criança e a mãe. Quando nascem, exatamente, grudados, quando nasce, pelo seio. Exatamente, todas as necessidades de sobrevivência e de cuidado geralmente são dadas pela mãe. Então, por volta lá dos 3, 4 anos, é necessário essa intervenção, essa função paterna de separar, porque senão também esse menino e essa menina, eles vão ficar totalmente dependentes da mãe. E aí vão ter dificuldade de se estabelecerem como sujeitos desejantes. Entendi. Aí, nessa concepção, uma criança, um menino, vamos pegar um menino, criado por uma família de 2 mulheres, pai e mãe fazendo as mesmas funções, mas representadas por o mesmo sexo, eles teriam uma possibilidade maior de ter essa dissociação? Não, porque o que a gente percebe, né? Por exemplo, a psicanálise não entra na questão de gênero. Por quê? Porque para nós só tem 2 gêneros, masculino e feminino, né? Que muitas vezes não estão ligados ao sexo físico. Sim, né? Entendi. Então, por exemplo, nas relações homossexuais, você sempre vai encontrar alguém fazendo a função masculina e outro fazendo a função feminina. Certo, não interessa o gênero. Exatamente, como também nas relações heterossexuais, como eu acabei de falar há pouco. Cada vez as mulheres são mais fortes, isto é, fazendo o que a psicanálise define como a função masculina, aquela que organiza, aquela, sabe? Então não há nenhuma consequência nessa diferença da formação da família, né? Mas se esse traço, ele é tão ancestral, ele é tão natural e característico do menino, essa violência, vamos dizer assim, tem alguma salvação? Tem alguma luz no fim do túnel? Não. Não? Não. O senhor me diz isso com essa tranquilidade. Porque o psicanalista chega ao momento que ele tem que aceitar isso. Né? Então, é aquela coisa, nós já vivemos num mundo cheio de câmeras, cheio do grande irmão. Tudo que a gente faz hoje já está sendo filmado. Como uma tentativa, eu repito, uma tentativa de quê? De coibir um pouco essa violência. E se não conseguir coibir, de punir a violência tirando do meio da sociedade. Né? Mas, infelizmente, não há luz no fim do túnel. Né? Quer dizer, há uma necessidade toda de uma mudança de mentalidade que eu não vejo que seja possível, porque nós não vamos voltar ao que era antigamente. É verdade. Né? Então, e essa questão de estar sendo tudo exposto, tudo filmado, tudo que a gente faz é visto, também não pode exacerbar um pouquinho mais essa violência, tipo, ela fez isso, eu estou punindo e eu quero que todo mundo veja que eu estou fazendo isso. Pode levar? Também pode levar. Complicado, né? Está muito complicado. Viver hoje está muito complicado. Viver. Aliás, Lacan tem várias frases, né, que são enigmáticas no princípio. E uma delas, que ele diz assim, nós só aguentamos viver porque sabemos que vamos morrer. Ave Maria! Porque se você começar a pensar nisso, você vai ter muita ansiedade. Né? Você não vai conseguir. E o nosso mundo está cada vez mais ansioso. Né? Tanto é que hoje muita gente apresenta a famosa síndrome do pânico. Nós vamos ter que conversar sobre isso depois, viu? Porque é uma coisinha levando a outra, sabe? Você pega um problema que já é a ponta de um outro problema, que representa mais uma situação lá na frente. Essa questão da ansiedade, síndrome de pânico, eu acho muito, muito
assim, pertinente a gente conversar. Parece tão distante, mas está sempre tão perto Tá da muito gente, perto, muito perto, muito né? perto. E a gente só percebe quando vê as consequências. Talvez a gente quase nunca percebe o problema, só vê a Exatamente. consequência. Mas, doutor Paulo Mandelli, muito, muito obrigado por sua participação. Acho que eu deixei o nome errado. Ernesto Mandelli. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, por essa conversa toda, esses esclarecimentos todos, que não, vamos dizer assim, não justifica, mas pelo menos explica um pouco dessa trajetória violenta toda. Muito obrigada e bom dia para o senhor. Nada, quando precisar eu estou à disposição. Muito obrigada. E bom dia para você também, que sabe que eu estou sempre aqui às 8h30 da manhã esperando por você, mas que deixa todas essas entrevistas para você ver, rever a hora que você quiser. É só acessar o nosso site que vai estar tudo lá prontinho para você. E nas nossas páginas nas redes sociais também, tudo lá feito com muito carinho para você. Mas só para lembrar, eu vou esperar você aqui todos os dias às 8h30 da manhã, tá bom? Tchau.